Shalom, meus amigos! Nós estamos agora na nossa quarta aula, no quarto shiur, sobre a alimentação. E hoje nós vamos estudar a alimentação na Brit Hadashah, parte 2. Nós estamos estudando temas polêmicos da Brit Hadashah, em que supostamente teria ocorrido uma violação da Torá, supostamente teria ocorrido uma anulação das leis alimentares da Torá, mas nós sabemos que de fato isso não aconteceu. Um texto que muitas pessoas e cristãos usam tentando falar que a alimentação foi revogada é o texto de Romanos 14, e nós vamos ver já já, mas a primeira coisa que você tem que entender, que está aí na tela, o contexto de Romanos 14 é o debate sobre a imposição da alimentação vegetariana. Romanos 14, a questão, o debate é sobre você ser vegetariano ou você não ser vegetariano, mas mesmo assim comer uma comida kasher. Porque nós veremos que havia um grupo de talmidim, de discípulos, que eles eram vegetarianos. E não tinha nenhum problema em eles serem vegetarianos, até porque isso está de acordo com a Torá. O problema é que eles quiseram impor à força que todos se tornassem vegetarianos. Então, só para você entender, existiam dois grupos, que é o debate de Romanos 14. Uns que eram vegetarianos, e o outro grupo não era vegetariano, mas comia comida kasher. E os vegetarianos tentaram impor na força, na marra, o vegetarianismo, fazendo uma divisão naquele corpo, no corpo dos discípulos. E aí houve uma repreensão de Rav Shaul, do rabino Shaul, conhecido como Paulo. O texto, muitas pessoas confundem e acham que Romanos 14 quis revogar a Torá no que tange à alimentação. Eu coloquei aí na tela Romanos 14. E aí você lê aí o verso, eu coloquei 1, 2, 3, 14 e o 20. Vamos ler aí o contexto. Ara é a versão Almeida, revista e atualizada. Está dizendo assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Então o texto está dizendo que nenhuma coisa é por si própria impura, salvo para aqueles que assim a considera, para esse é impura. Então as pessoas pegam esse verso 4, pegam esse trecho que eu destaquei aí em dourado, para falar que Shaul ele está querendo revogar a kashrut, a alimentação da Torá, dizendo que nenhuma coisa é impura, ou seja, tudo seria puro, e aí você poderia comer qualquer coisa. Mas nós vamos ver o exato contexto em que essa passagem é ministrada. E aí vem o verso 20 e diz: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é para o homem, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, usa-se esse verso 20 também, alguns cristãos o usam para falar que o verso 20 diz que todas as coisas são limpas, então você poderia comer qualquer coisa, e Paulo revogou a distinção entre o que é puro e o que é impuro, o que é limpo e o que não é limpo. Mas não é assim. Vamos explicar o contexto cultural dessa passagem, o que aconteceu, e depois nós vamos ler a tradução direta do aramaico, a versão da Peshita. Bem, o contexto é o seguinte: nós já estudamos que em Romanos
Vejam, estamos aí em Romanos 14. Mas na própria carta aos Romanos, Romanos 7, 12 e Romanos 7, 22, o próprio Shaul disse que cumpria a Torá, que a Torá é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ele disse ainda que ele tem prazer na Torá. Então vejam só, vou voltar o slide. O verso 14, as pessoas dizem que Shaul quis anular a Torá. No verso 14 e no verso 20, ele quis anular no que tange a alimentação. Mas, obviamente, na própria carta aos Romanos, nós sabemos que Shaul não criticou a Torá. Na própria carta aos Romanos, Romanos 7, 12 e 7, 22, Shaul fala que a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e ele diz que ele tem prazer na Torá. Então, Romanos 14, ele não está falando nada contra a Torá. Qual é o contexto de Romanos 14? Na comunidade dos Netzarim, em Jerusalém, tudo bem, a carta é aos Romanos, mas você tem que entender o que acontecia em Jerusalém. Em Jerusalém, muitos discípulos eram vegetarianos. O próprio líder dos Netzarim, os nazarenos, Yaakov Hatzadik, ele era vegetariano desde o seu nascimento. Isso é explicado pelo nazareno Egésipo, que viveu ali por volta do 1º século, e Egésipo é citado por Eusébio de Cesareia. Então, o líder dos nazarenos, Yaakov Hatzadik, que era irmão de Yeshua, o irmão de Yeshua era vegetariano, ele, após a morte e a ressurreição, ele se tornou o líder dos Netzarim. Tanto é que em Atos 15, ele que vai lá e toma a palavra para dar a opinião e o veredito. Então ele era líder e ele era vegetariano. Como que eu sei disso? Eusébio de Cesareia cita Egésipo, que era um nazareno do 1º século, a virada do primeiro para o segundo, e Egésipo atesta que ele era vegetariano. E aí várias fontes históricas falam que diversos discípulos de Yeshua eram vegetarianos. Até aí não havia problema nenhum alguém ser vegetariano. O líder Yaakov era vegetariano desde que nasceu. Até aí não tinha problema nenhum. O grande problema é que começou a surgir uma corrente de pensamento em que os vegetarianos queriam impor na marra o vegetarianismo a todos os discípulos. E eles começaram a fazer uma divisão na congregação em Roma, dizendo, olha, só pode congregar aqui quem é vegetariano. E quem não é vegetariano está errado, precisa virar vegetariano, precisa adotar a alimentação vegetariana, porque o nosso líder, Yaakov, ele é vegetariano, todo mundo tem que ser. Só para vocês entenderem, o próprio Yaakov Hatzadik, o líder, ele não impôs o vegetarianismo, ele mesmo não, mas há pessoas que criaram uma facção e criaram essa divisão tentando impor na marra. E aí houve uma divisão. Então vejam só, Flávio Joséfo, ele também fala que muitos judeus piedosos eram vegetarianos. Você pode ler Flávio Joséfo, né? Eu tenho a obra em português e inglês aqui que eu peguei para ler, que a tradução estava melhor. O Life, capítulo 3, parágrafo 14. Flávio Joséfo fala que muitos judeus eram vegetarianos naquela época. Então tinha muito vegetariano. E aí eles tentaram impor isso na marra. O rabino nazareno James Stream, ele diz que em Romanos 14, Shaul está criticando a heresia de certos essênios que depois, no futuro, seriam os precursores dos ebionitas. Nós sabemos que os ebionitas eram muito hereges, ok? A heresia não era ser vegetariano. A heresia seria você impor o vegetarianismo.
Só para você ter uma ideia, eles não eram os ebionitas surgiram depois, mas eles foram os precursores. Os ebionitas, eles tinham uma coisa de boa. Eles eram vegetarianos. Até aí tudo bem. Mas o ruim é que eles queriam impor na marra o vegetarianismo a todos. E eles criaram várias heresias. Eles eram contra o Rabino Paulo, tanto é que eles não admitiam as escrituras de Paulo, falavam que Paulo foi um falso profeta, um falso mestre. Eles eram inimigos de Paulo. Eles também diziam que Yeshua foi um simples homem, ele não foi uma emanação do Eterno, foi um simples homem. Eles falam que Yeshua, o nascimento dele não foi sobrenatural. Então eles tinham muitas e muitas e muitas heresias. Esse grupo em Roma, eles são os precursores. E aí eles querem fazer uma divisão na congregação. Uma outra heresia desse grupo, James String chama eles de essênios proto-ebionitas. Eles vieram do essenismo e eles eram proto-ebionitas, ou seja, eles foram os precursores do que no futuro gerou a doutrina e a seita dos ebionitas. Uma outra heresia é que eles tinham um calendário totalmente diferente. O calendário deles não era o que nós usamos, era um outro calendário, tanto é que as festas caíam em datas diferentes, até o próprio Shabat, né? O nosso Shabat começa quando? Sexta-feira ao pôr do sol. O Shabat deles começava no sábado de manhã, no sábado quando amanhecia. Então eles tinham um calendário diferente, eles tinham até, na verdade, um Shabat diferente. E aí esse grupo chegou ali e quis criar um rebuliço, quis criar uma confusão danada. Então vamos ler agora Romanos 14, a tradução aí da Peshitta, de acordo, e eu vou comentando, eu vou lendo e vou comentando o contexto do texto. Verso 1. Ora, ao que é fraco na emuná, deem-lhe a mão, e não estejam divididos em seus pensamentos. Porque há quem acredita que pode comer de tudo, mas o que é fraco come vegetais. Por que Shaul está dizendo que o fraco come vegetais? Não é porque o vegetarianismo é ruim. Repito, o líder dos nazarenos era vegetariano. Ele não está criticando o quem come vegetais de fraco porque o vegetarianismo é ruim. Ele é fraco na emuná, ele é fraco na fé. Por quê? Porque eles estavam criando divisão. Veja o verso 1. E o final do verso 1 diz: e não estejam divididos em seus pensamentos. A divisão de pensamentos significa aí divisão de doutrinas, facção. Você fazer uma divisão na congregação por conta de comida. Então, no contexto, o vegetariano é fraco. Fraco por quê? Porque ele está tentando impor a alimentação vegetariana à força e eles que queriam botar isso à força, eles estavam julgando os demais irmãos. Eles estavam julgando. E aí, quando Shaul diz assim, há quem acredita, verso 2, há quem acredita que pode comer de tudo não é comer porco, não é comer camarão. Comer de tudo significa comer de tudo permitido pela Torá, ok? Anote aí na tua Bíblia, o verso 2 é comer de tudo. Tudo o quê? Tudo que é permitido na Torá. Como que nós chegamos a essa conclusão? Muito fácil, porque Paulo, ele disse que ele cumpria a Torá no próprio livro de Romanos. Romanos 7, 12 e 22. Então aí é comer de tudo segundo a Torá. No Jewish Annotated New Testament, que é o Novo Testamento judaico anotado e comentado por judeus eruditos, eles explicam assim que os judeus observantes da Torá devem comer vegetais quando a carne disponível é inapropriada. E aí são citadas várias fontes. Por que muitos judeus eram vegetarianos? Porque muitas pessoas viviam em lugar em que não havia carne kasher. Havia, em alguns lugares, uma dificuldade de carne kasher. E aí o que a pessoa fazia? Virava vegetariano, ok? Uns viravam vegetarianos por questões de saúde, outros
por questões espirituais, achando que teriam um crescimento espiritual maior, e outros dizendo assim, olha, não tem carne kasher, tá difícil achar carne, então é melhor virar vegetariano. Verso 3. E aquele que come, come o quê? Coisa kasher. E aquele que come não deve tratar com desprezo aquele que não come. E aquele que não come não deve julgar o que come, porque Elohim o recebeu. Verso 3, ele quer dizer o seguinte, um grupo não pode julgar o outro. Se um come comida kasher e o outro é vegetariano, um não pode julgar o outro. Verso 4, quem é você que julga o servo que não é seu? Pois se ele está em pé diante de seu senhor, e se ele cai, cai diante de seu senhor. Mas ele está em pé, pois as mãos de seu senhor o sustentam. Há quem julga a partir de dia e há quem julga todos os dias, mas todo homem deve firmar-se em sua própria mente. Então, o verso 3 e 4, ele quer falar que um grupo não deve julgar o outro. E aí, ele está dizendo no verso 6, aquele que guarda um dia, guarda-o para o seu senhor, e aquele que não guarda o dia, não o guarda para o seu senhor. Que história é essa de guardar dia? Um guarda o dia e o outro não guarda o dia. O que era isso? Foi aquilo que eu acabei de falar. Eles tinham um calendário diferente. Isso é atestado pelo The Jewish Annotated New Testament, o Novo Testamento Judaico Anotado, dá essa explicação. O rabino James String também explica isso. E eu pesquisei outras fontes também que falam exatamente isso. Eles tinham um calendário diferente, então eles tinham dias diferentes até as festas. O Pessah caía em uma data diferente, Sukkot, Shavuot, até o Shabat deles era diferente. E o que o Rabino Shaul quis fazer? O Rabino Shaul, ele era um homem, ele seguia o que diz a Mishnah, Pirkei Avot. Ele era como um discípulo de Aharon, que deve manter shalom, paz com todos os homens. Ele não era um homem de intriga, ele era um homem de tentar apaziguar os ânimos. E o que ele faz? Olha, um não julga o outro. Se você quer seguir um calendário, você quer seguir o outro, tudo bem, não vamos criar divisão, a nossa congregação já está brigando muito, vamos tentar viver em harmonia. Então, claro que Shaul, ele seguia o calendário judaico, mas ele era uma pessoa de tanta paz, que ele até falou, não, tudo bem, deixa o outro grupo, não vamos criar uma briga, não vamos dividir o corpo do Mashiach por comida, por bebida e nem por calendário, ok? E aí prossegue o verso 6 dizendo, e quem come, come para o seu senhor. Quem come o quê? Quem come kasher. Então, a ideia é, quem come kasher, come para o seu senhor e agradece a Elohim. E quem não come para o seu senhor e agradece a Elohim. Quem é que não come? Quem não come carne. Aí, e quem não come é quem não come carne, não come carne para o seu senhor. Então, o final do passuco do verso é, e quem não come a carne, não come a carne para o seu senhor. Essa que é a interpretação correta. Repito, porque havia essa disputa de grupos. E aí vem o verso 7. Porque não há um homem dentre vós que viva para si mesmo, e não há homem que morra por si mesmo. Verso 8. Porque se vivemos, vivemos para o nosso Senhor, e se morrermos, morreremos para o nosso Senhor, para o nosso Senhor. E portanto, se vivemos ou se morremos, nós somos de nosso Senhor. 9. Por causa disso, também o Mashiach morreu, e ele está vivo, e ressuscitou para ser Adonai, dos mortos e dos vivos. Olhem aí a peshita em aramaico, no verso 9, chamando Yeshua de Maria. Maria, em aramaico, é equivalente ao tetragrama Yud-He Vav-He. Então esse verso 9, interessante que Yeshua é chamado, está dizendo que ele ressuscitou para ser Adonai, para ser Maria,
dos mortos e dos vivos. Então, Yeshua é Adonai. Vem aí o verso 10 agora, que é muito importante o verso 10. Ora, por que julga o seu irmão ou por que você trata o seu irmão com desprezo? É uma pergunta. Ou seja, por que está havendo uma disputa, uma contenda entre os vegetarianos e aqueles que não são vegetarianos? E ele diz assim: pois todos nós estamos destinados a nos apresentar diante da cadeira de julgamento do Mashiach. Ou seja, nós não devemos julgar o próximo. Eu vou continuar lendo o verso 11, eu só vou voltar aí a tela no verso 1, só porque sempre tem gente que me pergunta assim: Tzadok, de onde você está tirando aí que tinha gente vegetariana? De onde? Das informações culturais, as fontes judaicas que eu mencionei para você, e você lê aí o verso 2. O verso 2 está dizendo que havia pessoas que só comiam vegetais, ok? Então, esse debate de vegetarianismo, eu não inventei. Isso são fontes atestando que havia essa contenda e o próprio verso 2 fala desse grupo que come vegetais, ok? Então, vamos voltar aí para onde eu parei. Vou começar a ler e comentar o verso 11. Como está escrito: eu vivo, diz Adonai, todo joelho se dobrará a mim e toda língua me confessará. Portanto, cada homem de nós deve dar conta de si mesmo a Elohim. Portanto, não julguemos um ao outro, mas decidam isso, que você não coloque uma pedra de tropeço diante de seu irmão. E aí vem o verso 14. Porque eu sei, estou convencido em Adonai Yeshua. Do aramaico é em Maria Yeshua, ou seja, Yeshua Adonai, Adonai Yeshua, Yeshua é Adonai. Verso 14, importantíssimo, porque confirma de novo que Yeshua é uma manifestação de Hashem. Diz o verso 14, vamos ler de novo. Porque eu sei e estou convencido em Adonai Yeshua que algo contaminado não o é por si mesmo. Porém, ao que pensa sobre algo impuro, somente isto é impuro. O que é isso? Algo contaminado não o é por si mesmo. Os vegetarianos diziam que toda carne, até a carne kasher, era impura e contaminada. Eles chegaram ao ponto de falar: toda carne é ilícita, toda a carne é proibida e é contaminada, ainda que fosse carne kasher. Então o verso diz assim, vou ler e explicar agora, vou ler e fazer interpolação explicando. Porque eu sei, estou convencido em Adonai Yeshua que algo contaminado não o é por si mesmo. Ou seja, o algo contaminado é a carne na visão dos vegetarianos. A carne não é contaminada por si mesma. Por quê? Porque a carne kasher é lícita, ok? Então, aí o algo contaminado é algo contaminado de acordo com os vegetarianos que falavam que toda carne, kasher ou não, todas as carnes seriam contaminadas. E aí Shaul fala, não é contaminado. Ou seja, a carne kasher pode comer. E aí ele prossegue. Porém, ao que pensa sobre algo impuro, somente isto é impuro. Aí ele vai, né? Conforme eu falei que ele sempre quer fazer uma reconciliação entre os grupos, ele chega assim, se você é vegetariano e acha que algo é impuro, isso é impuro só para você. Ou seja, siga o que você pensa, siga a tua halachá, mas se você acha que é impuro, se você diz que é impuro, isso é impuro somente isso. Isso é impuro somente isto para você, mas você não deve julgar os outros, ok? Isso é impuro, é apenas isso para você e não julgue os outros. Verso 15. E se por causa de comida você oprimir seu irmão, não estará andando em amor. Não destrua por sua comida aquele por quem o Mashiach morreu.
Lindo, verso 15. Nós não podemos criar divisão por causa de comida. Ok? Gente, eu vou voltar aqui o verso, mas só abrindo aqui a tela para mim. Isso que Shaul está falando foi uma profunda lição para mim, porque eu não era vegetariano, mas seguia alimentação kasher. Seguia alimentação kasher, comia peixes lícitos. Depois eu virei kasher vegetariano. Quando eu virei kasher vegetariano, a minha tendência foi querer impor o vegetarianismo aos outros. Eu nunca impus, mas eu cheguei a pensar uma época que eu deveria fazer isso. E aí o que aconteceu? Quando eu li Romanos 14, eu percebi assim que eu estava errado. Repito, eu nunca cheguei e impus. Foi só um pensamento meu, ficou na minha mente. Eu nunca externalizei o meu pensamento. Mas quando eu estudei Romanos 14, eu falei, eu não posso impor nada a ninguém. E é esse o raciocínio de Shaul, de Paulo. Vamos respeitar. Então, eu, Tzadok, sou vegetariano. Você pode não ser vegetariano, mas se você come comida kasher, beleza. Beleza, nós somos amigos, não tem problema, ok? Você come comida kasher, come carne kasher, e eu sou vegetariano, nós podemos ter comunhão? Podemos. Eu posso ir na tua casa, você pode servir um peixe kasher e você comer, e eu vou comer outra coisa. Ou você vem na minha casa, se você trouxer uma peixada, eu não vou comer. Mas nós podemos sentar na mesa, nós podemos ter comunhão e cada um respeita o outro, ok? Isso que é importante. Eu entendo muito bem Romanos 14, porque eu mesmo vivi isso, o conflito de Romanos 14, Baruch Hashem, que Shaul, Paulo, é o meu rabino também, ele me explicou isso. Bem, vamos prosseguir, verso 16. E não deixe que o nosso bem seja difamado. Não vamos difamar o nosso meio, o nosso grupo, por conta de comida. 17. Porque o reino de Elohim não é comida e bebida, mas justiça e shalom e alegria pela Ruach HaKodesh. Sabe por que ele fala aí não é comida nem bebida? Até então ele só está falando de comida, e aí ele entra em bebida. Porque esse grupo dos vegetarianos, eles eram tão radicais, eles bebiam só água. Nem suco eles diziam que era lícito. Sei lá, você quer dar um suco de laranja, o sujeito, não toma o suco de laranja. Quer dar um suco de uva, não tomo. Quer dar um suco de melancia, a pessoa não queria. Romã, que é muito comum em Israel, suco de romã, eles não bebiam, eles bebiam só água, água, água. E aí eles até criticavam quem tomava suco. Eles criticavam, por exemplo, quem bebia vinho em Pêssar, ou tomava o fruto da vide, um suco em Pêssar. O Pêssar deles era só pão e água. Então, e eles ficavam, não, você tem que celebrar Pêssar apenas com água, não pode tomar vinho, etc. Ok? Vejam, e aí Paulo fala, o reino de Elohim não é comida nem bebida. Ou seja, a gente não vai criar divisão por isso, mas é o quê? Shalom, alegria, justiça, shalom e alegria pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade. E ele diz, pois aquele que serve ao Mashiach nestas coisas agrada Elohim e é aprovado diante dos filhos dos homens. Agora corramos atrás de Shalom e atrás da edificação de um ao outro. Shalom é paz, harmonia, vamos ter uma paz entre os irmãos, não vamos brigar por comida. Verso 20. E não vamos destruir as obras de Elohim por causa da comida, pois tudo é puro. Tudo é puro o quê, gente? Tudo que é kasher. Tudo é puro no contexto judaico. Não é o porco é puro. Não é que o camarão é puro, é tudo que a Torá autoriza, é puro. A carne kasher é pura, beber suco é puro, tudo é puro. E ele prossegue, mas é mal para um filho do homem que come com tropeço. O que é isso? A pessoa que está tropeçando, tentando proibir
aquilo que a Torá autoriza. Então você não pode proibir aquilo que a Torá autoriza. Verso 21. É bom que não comamos carne, nem bebamos vinho, nem nada pela qual nosso irmão tropece. Por que ele está dizendo que é bom ninguém comer carne e beber vinho? Ele está dizendo por quê? Porque a comunidade de Yaakov HaTzadik era uma comunidade vegetariana. E por que eles não bebiam vinho? Porque muitos faziam o voto de Nazir, de Nazireu pela vida inteira. E você sabe que o Nazir, não pode beber vinho nem nada de fruto da vide, suco. Então o que acontece? Shaul, o que ele quer falar? É bom não comer carne nem beber vinho, nem nada pelo qual nosso irmão tropece. O conselho dele foi o seguinte: quando nós estivermos com esses nossos irmãos vegetarianos, não vamos escandalizá-los, ok? Vai ter uma reunião, os irmãos são vegetarianos, não vamos escandalizá-los. Ninguém come carne, ninguém bebe vinho e a gente mantém shalom, ok? Com a comunidade, porque muitos eram nazireus e nem podia tomar vinho. Então, você, quando está num grupo assim, você termina respeitando o outro grupo, ainda que você tenha um pensamento diferente. Verso 22. Você que tem emuná, mantenha em si mesmo diante de Elohim. Abençoado é aquele que não condena a si mesmo naquilo que o separa. Separa aí é dividir, divisão. Então abençoado é aquele que não condena a si mesmo naquilo que causa divisão. Em outras palavras, não causem divisão na congregação. 23. Porque aquele que separa, ou seja, aquele que causa divisão, aquele que duvida, aí é aquele que duvida ou aquele que separa, tá? Aquele que está causando divisão. E aquele que come está condenado, porque não tem emuná, porque o que não é da emuná é pecado. Repetindo, 23. Porque aquele que duvida, o duvida é aquele que está em dúvida, causando a divisão, causando a separação. Então, aquele que faz isso, causa a separação, a divisão, e come, está condenado. Sim, se você está em dúvida, dúvida aí é no contexto de criar a separação, a divisão, ok? No aramaico, dúvida aí também pode ser traduzido como fazer uma divisão de pessoas, fazer uma separação, uma acepção de pessoas. Então, aquele que duvida, aquele que está criando uma separação de pessoas e come, está condenado. Por que está condenado? Porque você não pode fazer divisão. Porque não está na fé, na emuná. Pois o que não é da emuná é pecado. É pecado, ou seja, o pecado da divisão. Ok? Então, conclusão. Romanos 14 teve por objetivo evitar a criação de divisão entre os nazarenos por causa de comida. Porque havia os vegetarianos versus, ou seja, que lutavam contra os que eram kasher não vegetarianos. Porém, a alimentação kasher deve ser seguida. Então, o debate era essa é a conclusão e a interpretação correta de Romanos 14. Outro texto que causa muita confusão é 1 Coríntios, que fala sobre os alimentos consagrados aos ídolos. A confusão vem desse texto aí da versão Almeida Revista e Atualizada, 1 Coríntios 8:8, que diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então esse texto está dizendo que você não perde nada se não comer, e você não ganha nada se comer. Então,
Os cristãos pegam esse texto dizendo que isso significaria que você pode comer de tudo. Pode comer porco, pode comer camarão, pode comer tudo que é ilícito. Então os cristãos pegam esse texto e dão essa interpretação, mas é uma interpretação errada, incorreta. Por quê? Porque o contexto de 1 Coríntios 8 é sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. O contexto de 1 Coríntios 8 é sobre as coisas sacrificadas aos ídolos e não sobre alimentação kasher, ok? Não tem nada a ver com alimentação kasher, e sim sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. E qual é o contexto cultural de 1 Coríntios? Eu vou explicar e depois eu vou ler com você os textos da Peshitta. Qual é o contexto cultural? Corinto, eu já fui visitar as ruínas de Corinto na Grécia. Você tem até lá hoje as ruínas de templos idólatras. Corinto era uma cidade com muitos templos idólatras, havia imagens em todos os lugares. A cidade inteira era idolatria só, tudo era idólatra. E aí o que acontecia? Praticamente todos os alimentos eram consagrados aos ídolos. Alimentos puros e impuros. Alimentos de carne ou vegetais. Vou dar um exemplo. Se alguém, por exemplo, produzisse alface, o sujeito fosse idólatra, ele consagrava o alface aos ídolos. Você pode comer alface pela Torá? Pode. Mas o sujeito, ele era idólatra, consagrava o alface e depois o alface era vendido na feira. E qual era a origem do alface? Consagração aos ídolos. Então, essa cidade, gente, praticamente tudo nela era origem idólatra. Tudo bem, você podia comprar até algo que não fosse idólatra, mas praticamente tudo era consagrado. Não precisa ir muito longe, você vai no interior do Brasil, em cidades muito católicas, você vê que cada restaurante, cada supermercado, cada vendinha de alimento, você vê a estátua de um ídolo da Igreja Católica. Você vê ali, no supermercado, no restaurante, no bar, a estátua de um ídolo católico. E muitos donos desses estabelecimentos consagram tudo aquilo ali aos seus ídolos, aos ídolos da Igreja Católica. Então, isso é fato até no Brasil. Né? Você que mora em outros lugares, você sabe disso, você entra lá, você vê uma imagem, uma estatueta. Então, e às vezes a pessoa consagrou tudo. Então você entra para tomar um café, né, numa cafeteria, você nem sabe, mas o café ali está consagrado a uma entidade da Igreja Católica. Então vejam, Corinto era assim, tá? Eu contei esse exemplo do Brasil só para você entender que era muito pior do que o Brasil, era 1000 vezes mais. Então o que acontecia em Corinto? Os judeus que eram observantes da Torá, digamos assim, ortodoxos da época, que eles conheciam Torá, conheciam Kashrut, o que acontece? Eles só adquiriam alimentos kasher de produtores kasher que fossem judeus. Eles eram muito zelosos em só adquirir o quê? Alimento com uma procedência totalmente kasher. Mas, só que olha só, eles eram judeus ortodoxos, tinham produtores, eles conheciam, comprava tudo kasher. O alface tinha que ser kasher, né? Por quê? O alface é kasher, mas se ele for consagrado a um ídolo, a Mishnah diz que não é kasher. Então, o alface era kasher, o tomate era kasher, a batata era kasher, tudo era kasher porque você tinha que comprar exatamente de um produtor judeu ortodoxo que não consagrou aos ídolos. Agora, isso era para os judeus ortodoxos. Mas a congregação de Corinto tinha muitos e muitos gentios. Gentios que vieram do paganismo. E eles ainda tinham práticas pagãs. Tanto é que até a imoralidade sexual corria solta em Corinto. Você lê a carta, você vê que eles pecavam sexualmente, o pecado sexual era grave ali em Corinto.
Então, eles eram recém-convertidos, mas eles tinham ainda práticas pagãs, imoralidade sexual. Outra prática deles, eles iam lá no templo, porque os templos tinham uma espécie de restaurante dentro do templo, com as carnes consagradas aos ídolos. Eles chegavam ali, eles sentavam ali no templo e ficavam comendo ali aquela carne consagrada. E aí, o que Shaul quer ensinar para eles? Isso que é o ponto que muita gente perde. Ele quer ensinar o seguinte: se você compra uma carne e você não sabe, desculpem, se você compra um alimento, que a consagração aos ídolos não é só carne, pode ser um alface, pode ser um tomate. Então, o que ele quer dizer é assim: se você compra um alimento, qualquer que seja, e você não sabe a origem daquele alimento, você não sabe. Diz 1 Coríntios 10, 25, que você não deve investigar a origem. E você pode comer, porque os ídolos não são nada. Então, a primeira hipótese: você comprou um alimento, você não sabe a origem dele, e você não investigou, não investiga, você pode comer, porque os ídolos não são nada. 1 Coríntios 10, 25. Mas, se você tem certeza de que aquele alimento teve uma origem idólatra, se você tem certeza, você não deve comer. Por quê? Porque você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 21. Você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, gente, fazendo um paralelo aqui no Brasil, é a mesma coisa. Você vai no supermercado, comprou arroz. Você pode comer arroz? Pode. Quem não garante que o dono do supermercado em que você compra arroz consagrou o arroz aos ídolos? Você não sabe se ele consagrou ou não. Mas o que Shaul quer dizer? Já que você não sabe, você pode comer o arroz. Você não sabe, come, porque os ídolos não são nada. Mas, se alguém chega, te dá um arroz e fala: olha, eu tô te dando um arroz, mas esse arroz eu consagrei aos demônios. Poxa, se o sujeito fala pra você que tá consagrado, aí você vai comer? Obviamente não, ok? Você não vai comer. Então, esse é o contexto cultural. E vejam só, eu falei que os judeus ortodoxos de Corinto comiam tudo kasher. Claro, porque eles eram ortodoxos. Agora, os gentios tinham acabado de sair do paganismo, tanto é que 1 Coríntios 5:1 fala da imoralidade sexual que era frequente. Eles ainda tinham práticas idólatras e fato é que aqueles recém-convertidos, eles ainda estavam comendo carne não kasher e carne dos templos idólatras. Eles estavam comendo carne que não era kasher. Carne não kasher aí não é o porco, seria uma carne de boi que não passou pela Sheritá, que nós já estudamos anteriormente, em outra aula. Então, eles comiam uma carne de boi, por exemplo, não era porco e nem camarão. Eles comiam uma carne de boi, que em tese seria lícita, mas a carne de boi não passou pela Sheritá, então ela, já que não passou pela Sheritá, ela era ilícita, ilegal. E essa carne ainda era consagrada aos ídolos. Para piorar a situação, o que Shaul faz? Ele cria regras flexíveis e temporárias para os gentios. As regras são: olha, você pode comer aquilo ali, desde que não seja consagrada. Se você não sabe a origem, você come, porque os ídolos não são nada. Você não sabe a origem. Se você sabe que aquela comida é de origem idólatra, você tem certeza, aí você não come. E, repito, é uma regra que ele está dando aos gentios recém-convertidos
que ainda tinham práticas idólatras. Tanto é que eles ainda frequentavam templos idólatras. Tanto é que eles ainda praticavam imoralidade sexual. Então, Shaul flexibilizou? Sim. Mas foi para quê? Uma regra temporária, transitória, até que eles aprendessem a Torá e cumprissem a Torá de forma decente, ok? Então é uma regra que ele tá dando para pagãos. Repito, eram discípulos que ainda iam até nos templos pagãos. Nós vemos já em Corinto que houve até imoralidade sexual, houve incesto, houve tanta coisa, houve perversão sexual. Então ele está dando uma flexibilização para gentio. E vejam, a própria halachá judaica admite isso, que para os gentios que estão em um processo de conversão, você pode dar uma regra mais branda até que ele faça a techuvá completa, a techuvá definitiva, ok? Então, ele está falando dentro desse contexto. Só para vocês terem uma ideia, isso é um dado arqueológico, em Corinto havia o templo de Asclépio, que havia várias salas de refeição, tipo restaurantes idólatras. E os discípulos iam lá e comiam. Claro que eram discípulos recém-convertidos. Então, Shaul ele quis ensinar essa distinção que deveria ser observada. Bem, vamos ler agora os textos que causam dúvida e nós vamos comentando um a um. Cadê? Isso daí é a conclusão que eu esqueci que eu falei, mas eu vou ler para você. A conclusão de Shaul é que os ídolos não são nada. Se você não conhece a origem do alimento, poderá comê-lo sem investigar. Mas se você não tem realmente ciência da origem mas se você tem realmente ciência da origem idólatra, você não deve comer, pois não se pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ok? Se você não sabe a origem, você come. Mas se você tem certeza que aquilo ali é de origem idólatra, você não pode comer, porque você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, esse é todo o contexto que nós vamos... Que está aí em 1 Coríntios, nós vamos começar a ler. Verso 1. Ora, sobre os sacrifícios dos ídolos, sabemos que em todos nós há um conhecimento, e o conhecimento torna-se orgulhoso, mas o amor edifica. Então, se um homem pensa que sabe alguma coisa, não sabe ainda nada, como convém saber. Mas, se um homem ama Elohim, esse é conhecido por ele. Portanto, a respeito da comida dos sacrifícios dos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, exceto um. Ok? Daqui a pouco você vai ver que ele está falando que os ídolos não são nada, e aí ele vai explicar que se você não sabe a origem, você come. Tal como eu dei o exemplo aqui no Brasil. Você comprou arroz e feijão no supermercado. Você não sabe se o dono do supermercado consagrou o arroz e feijão a algum ídolo. Você não sabe. Você pode comer? Pode comer sim, porque se você não sabe a origem, os ídolos não são nada, e ele diz que só há um El, há apenas um Deus. Verso 7. Mas nem todo homem tem esse conhecimento. Qual é o conhecimento? Que só existe um Deus e os ídolos não são nada. E de fato há homens que, em sua consciência, até agora comem o que é sacrificado aos ídolos. Em razão de sua consciência ser fraca, fica pervertida. Vejam, meus irmãos, ele está falando aí no verso 7 que havia discípulos que comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Que discípulos eram esses? Eram judeus ortodoxos? É claro que não. Eram gentios que ainda mantinham práticas pagãs
comendo coisas nos templos idólatras. Por quê? Porque você lê a carta aos Coríntios, a comunidade tinha muito pecado sexual e de idolatria, porque eles eram vindos do paganismo idólatra. Verso 8. Mas a comida aí é a comida sacrificada, ok? Mas a comida não nos aproxima de Elohim. A comida sacrificada aos ídolos não nos aproxima de Elohim, pois se comemos, nada ganhamos, e se não comemos, nada perdemos. Aí ele está dizendo que essa comida, os ídolos não são nada. Se você não sabe a origem do alimento, você pode comer? Pode. Por quê? Porque os ídolos não são absolutamente nada. E aí nós vamos para o verso 9. Porém, vejam para que o seu poder não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Quem é o fraco aí? O fraco é o fraco na fé. Ele pode pensar que não há nenhum problema em participar de banquetes pagãos. E aí ele pode terminar se apostatando de vez. Então Shaul, ele alerta para tomar cuidado, porque é a mesma coisa. Eu falei para você assim, acabei de falar, meu filho, você no Brasil compra um feijão no supermercado. Você não sabe se é sacrificado, se é consagrado ou não aos ídolos. Você comprou feijão, você não sabe se é consagrado ou não aos ídolos. Você pode comer? Pode, você pode comer. Mas o verso 9 quer dizer é assim, tome cuidado, né? Para que isso não se torne uma pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Você pode falar assim, poxa, o Tzadok falou que eu posso comer se eu não sei a origem. Ah, então eu vou comer de tudo. Eu vou comer qualquer coisa, ainda que seja consagrada, porque os ídolos não são nada. Se os ídolos não são nada, eu posso comer. Eu posso comer algo que tenha sido oferecido em um ritual idólatra. Então, isso que ele está alertando, que isso pode se tornar uma pedra de tropeço. Ou seja, repito, se você não sabe a origem, você pode comer, mas você não pode usar isso como um cheque em branco para comer o que você quiser, porque senão isso vira uma pedra de tropeço. Verso 10. Porque se um homem ouvir você que tem conhecimento sentado na casa dos ídolos, não será a consciência dele, visto que é fraco, persuadida a comer o que é sacrificado? Isso aí é uma pergunta retórica. A pergunta retórica é a seguinte: se alguém tem conhecimento e entra em um lugar idólatra, não é para praticar idolatria, não. Você entra em um lugar idólatra, as pessoas podem começar a achar que você está endossando aquela conduta. Por que isso? Porque em Corinto havia mercados públicos idólatras, ruas idólatras, lugares cheios e cheios e cheios de ídolos. Cheios de ídolos em todos os lugares. E o que acontecia? Às vezes você, sem querer, estava num local, você achava que não era idólatra e era. Isso já aconteceu comigo também, né? Eu chego num lugar, sento para pedir um café, um suco, alguma coisa, de repente eu vejo que aquele lugar que serve sucos está cheio de ídolos ali dentro. Alguém me vê ali, pode falar, poxa, o Tzadok está endossando a idolatria. Ele está lá sentado num lugar cheio de ídolos. Mas o que Shaul quer ensinar? Os ídolos não são nada, ok? Se eu tomar eu cheguei num lugar, sentei, tô tomando um suco, tô bebendo suco, de repente eu vejo que o lugar tá cheio de ídolos ali que eu não vi. Tem, né, lanchonetes que você vê aí que o sujeito bota uma estatueta, você de repente vê aquilo ali. Tem, você fez a brachá, você abençoou, os ídolos não são nada, você não sabe, não sabia daquilo. Verso 11. E perecerá por seu conhecimento aquele que é fraco, por causa de quem o Mashiach morreu. O que ele está falando no verso 10 e 11 é: se alguém vir você em um lugar idólatra, ainda que você não esteja praticando idolatria, isso pode
terminar enredando a pessoa e a pessoa quer, não, a idolatria é liberada. Isso pode estimular a pessoa a praticar idolatria. Repito, eu, Tzadok, tô bebendo um suco em uma lanchonete. Tô bebendo um suco de laranja. Aí alguém passa e vê que tem ídolos ali dentro. Aí a pessoa fala, poxa, o Tzadok tá bebendo num lugar de idolatria? Ah, então eu também posso comer e beber até o que seja sacrificado aos ídolos. Se o Tzadok tá bebendo suco, então eu posso comer e beber o que é sacrificado. A resposta é não. Se você tem certeza que algo é sacrificado, consagrado, você não pode comer e nem beber. Verso 12, e aí ele continua. E se assim vocês pecarem contra seus irmãos, pecarem como? Estimulando a idolatria, ferindo a consciência dos fracos. Quem são os fracos? Os fracos são os propensos à idolatria. São aqueles que estão propensos a práticas idólatras. Estarão pecando contra o Mashiach. Por isso, se a comida fizer o meu irmão tropeçar, eu não comerei carne para sempre, para que eu não faça meu irmão tropeçar. O que ele está dizendo é, não comam carne que possam ter origem idólatra. Ele está falando para os coríntios, tá? Ele diz assim, se a carne vai fazer alguém tropeçar, porque a carne pode ter uma origem idólatra, você não deve comer. Por quê, meus irmãos? Vejam, se você vivesse naquela época e comprasse uma carne em um local, você gentio, aquela carne podia ter uma origem idólatra. E as pessoas iam falar, olha, ele pratica idolatria, ele está endossando a idolatria, porque tudo ali em Corinto era consagrado. E aí Shaul fala, bem, é melhor você não comer carne para não fazer o seu irmão o quê? Tropeçar, ok? Porque daí ele pode terminar ficando idólatra. Mais uma vez eu repito, Shaul está escrevendo para gentios recém-convertidos que ainda estão com o pé no paganismo. O sujeito ele vai para a congregação em Corinto e também vai para o templo. Então eram pessoas, repito, não eram judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos não fariam isso, ok? Ele está falando para o sujeito que ainda tinha falhas até na alimentação. Eles comiam até coisa não kasher, eles comiam, porque eles tinham um pé na idolatria, né? Existe um ditado aqui no Brasil assim, que domingo ele é católico e, sei lá, e sexta-feira à noite ele vai para macumba. Eu já vi um ditado assim de alguém, domingo ele vai na igreja católica e sexta-feira à noite ele vai na macumba. Seria mais ou menos isso. Shabat ele vai para a congregação em Corinto e domingo ele vai para o templo idólatra. O sujeito ele estava meio cá, meio lá. Agora 1 Coríntios 10, a partir do verso 14. Por isso, meus irmãos, fujam da adoração de ídolos. Portanto, o que eu estou dizendo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não! Realmente, os ídolos não são nada. Porque aquilo que os pagãos sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Elohim. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Verso 21. Vocês não podem beber o cálice de nosso Senhor e o cálice de demônios, e não podem participar da mesa de nosso Senhor e da mesa de demônios. Vejam, os versos 20 e 21, ele deixa bem claro que o que é idólatra, você não pode participar, não pode comer e nem beber. Verso 22. Ou será que provocaremos o ciúme de nosso Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Ciúme é por quê? Porque você está deixando de adorar o Senhor e está adorando os ídolos. Verso 23. Toda coisa é lícita para mim, mas nem toda coisa é conveniente. O que é toda coisa lícita?
Veja, Shaul era um judeu ortodoxo, rabino, estudou com Gamliel. Quando ele diz que toda coisa é lícita, ele está falando que o porco é lícito, que o camarão é lícito? Não! Ele está dizendo assim, tudo que é kasher é lícito. Tudo. Mas nem tudo é conveniente. Por que nem tudo é conveniente? Porque alguma coisa, ainda que em tese seja kasher, se for sacrificada aos ídolos, não será conveniente. Vou dar um exemplo. Alface. O alface é kasher, mas se o alface for consagrado aos ídolos, ele deixa de ser kasher. Então, no verso 23, ele diz, toda coisa é lícita para mim. Ou seja, toda coisa que a Torá autoriza, toda coisa é lícita para mim, significa toda coisa que a Torá autoriza é lícita para mim, mas nem toda coisa é conveniente. O que não é conveniente? Se aquilo foi consagrado aos ídolos, aquilo ali deixa de ser permitido. Como que eu sei isso? É só você ler o verso 20 e 21, ele está falando exatamente das coisas que são consagradas aos demônios, ok? O contexto é o que é consagrado. E aí ele termina, toda coisa é lícita para mim, mas nem tudo edifica. Então tudo que é kasher é lícito, mas não vai edificar se aquilo ali foi consagrado aos ídolos. Como, Tzadok, que você sabe que ele está dizendo de consagração? Repito, é só você ler os versos 20 e 21 que estão acima, que é o contexto do texto. 24. Nenhum homem deve buscar a sua alma, mas cada homem também deve buscar o bem do seu companheiro. E aí vem os versos seguintes. 25. Tudo que é vendido no mercado, comam sem investigar, por causa da consciência. É aquilo que eu falei, se você não sabe, você pode comprar até o arroz e o feijão no supermercado, se você não sabe a origem, você compra. 26. Porque a terra é de Adonai em sua plenitude. 27. Porém, se um homem dentre os pagãos os convida e desejam ir, comam tudo o que está diante de vocês sem investigar, por causa da consciência. 28. Contudo, se um homem lhe disser, isto foi sacrificado, vocês não devem comer por causa daquele que lhe disse e por causa da consciência. 29. Ora, a consciência de que falo não é a de vocês, mas daquele que lhes disse. Por que a minha liberdade é julgada pela consciência dos outros? Eu vou comentar agora os versos 27 a 29. Verso 27, ele está dizendo assim, se um pagão convida para você, se um pagão te convida, você pode ir e você pode comer sem investigar. Sim. Um amigo teu te chama para comer uma coisa na casa dele. Ele te chama. Um amigo teu que é ateu, ou que é católico, ou que é espírita. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo, mas ele tem uma outra fé. Ele te chama para comer, você vai na casa dele. Lá ele serve comida para você. Vamos supor, ele serve arroz, feijão, salada, tudo que você pode comer. Arroz, feijão, salada, fruta. Agora, quem não garante que aquela fruta está consagrada? Quem não garante que aquele feijão está consagrado? Quem não garante que aquele suco ou vinho, o vinho que ele te deu, está consagrado? Você não sabe. O que Shaul fala? Ora, você coma sem investigar, ok? E ele vai dizer nos versos 28 e 29 que isso não é por causa da sua consciência. Isso não é por causa da sua consciência, mas é pela consciência do outro. Por quê? Pela sua consciência, você não é idólatra. Ainda que você beba algo que seja consagrado,
isso não te torna idólatra. Ainda que você beba um suco consagrado sem que você saiba, isso não te torna idólatra. No meu exemplo que eu dei, quando eu fui numa lanchonete e pedi um suco de laranja e tomei o suco de laranja, ainda que aquele suco de laranja que eu bebi fosse consagrado a algum ídolo, isso não me tornou idólatra. Então isso não afeta a minha consciência. Agora, o que Shaul fala? Isso pode afetar a consciência do outro. Sabe por que pode afetar a consciência do outro? Porque se o outro é idólatra, ele pode ficar mais idólatra ainda. Entendeu? Se o outro é idólatra, ele pode, a idolatria é boa. Ou seja, o problema não está em você. Repito, meu irmão, que você entenda. Quando você vai no supermercado e compra arroz e feijão e come um arroz e feijão em casa, ainda que aquilo ali esteja consagrado a algum ídolo e você não sabe, isso não te tornou idólatra. Você não virou idólatra. A tua consciência não mudou. Você permanece a mesma pessoa. Agora, o dono do supermercado que está faturando dinheiro, talvez ele possa achar que ele está ganhando dinheiro por conta dos ídolos. A consciência dele pode ser afetada, tal como se um amigo teu te convidar e você come algo sem saber que é consagrado e o teu amigo pode achar que a feitiçaria, que a idolatria é algo do bem, tão do bem que você comeu, ainda que seja sem saber, ok? Teu amigo fala, poxa, se o Tzadok, né? Alguém pode falar, se o Tzadok bebeu o suco de laranja, poxa, então tá liberada a idolatria? Não, não é pela minha consciência, mas em razão da consciência do idólatra. Verso 30. E se eu usar do Hesed, de graça, por que eu sou reprovado naquilo porque dou graças? Aí ele usa um princípio rabínico fundamental. Dar graças aí é fazer uma brachá para abençoar o alimento. Nós que somos judeus praticantes, antes de comer qualquer coisa, a gente faz uma brachá, uma bênção. Shaul faz uma pergunta retórica. Por que eu sou reprovado naquilo que dou graças? Sabe o que é isso? Quando eu, Tzadok, eu pego um suco de laranja numa lanchonete, eu não sei se está consagrado ou não, mas eu falo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'etz. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da árvore. A árvore, porque a laranja dá em árvore, né? Existe peri ha'etz, peri hadamah, a laranja dá em árvore, então é peri ha'etz, é o fruto da árvore. Quando você dá graças, no verso 30, deixa eu colocar aí na tela para você que eu esqueci de botar. Quando você dá graças a um alimento, você está, de acordo com o judaísmo, você está anulando qualquer coisa negativa em relação a ele, ok? Você está anulando, ainda que aquele suco tenha sido consagrado e eu não saiba, já que eu fiz uma brachá, eu estou anulando qualquer traço de idolatria. Verso 31. Portanto, se comem ou se bebem ou se fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Elohim. Sim, meu suco de laranja, eu fiz a bênção, para quê? Para glorificar ao Eterno. Ah, Tzadok, mas eu descobri que o dono da lanchonete consagrou o teu suco aos ídolos. Eu descobri. Não tem problema, eu não sabia, mas eu fiz uma bênção, bebi o suco e eu fiz tudo para Elohim, para Deus. Então está anulado qualquer decreto negativo das trevas contra mim. 32. Sejam sem tropeço para os judeus e para os arameus. Os arameus aí são os gentios. E para a congregação de Elohim. 33. Assim como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o que é melhor para mim, mas o que é melhor para muitos, para que possam ter vida. Ele está dizendo para ser sem tropeço para os judeus e para os arameus. Os arameus aí são tanto aqueles que são de origem aramaica, mas também é uma expressão para os gentios em geral. Arameus é uma expressão
usada também para os gentios em geral. Então, que tua conduta seja sem tropeço, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ou seja, ele quer que você tenha uma conduta reta, uma conduta íntegra. Conclusão geral. Os textos de 1 Coríntios 8 e 10 foram escritos no contexto do debate acerca das comidas sacrificadas aos ídolos. Shaul não está debatendo sobre as espécies de animais puros e de animais impuros, mas sim sobre a possibilidade ou não de se comer a carne efetiva ou potencialmente sacrificada aos ídolos. As regras de Shaul se dirigem aos novos convertidos que ainda tinham práticas pagãs e provavelmente compravam carne não kasher nos templos idólatras. O raciocínio de Shaul é o seguinte: já que Adonai criou todas as coisas e os ídolos não são nada, é possível comer um alimento sem a necessidade de investigar a sua origem. 1 Coríntios 10, 5. Porém, caso o discípulo saiba realmente que o alimento teve origem idólatra, não deverá comê-lo, pois não se pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Importante registrar que as regras de Shaul foram temporárias e excepcionais, destinadas aos gentios recém-convertidos. Quando estes aprendessem e cumprissem corretamente a Torá, apenas comprariam carne kasher. Até aí, gente, vejam, quando um gentio ele crescer no conhecimento da Torá, ele vai terminar comprando tudo que seja kasher. Coloquei aí carne, mas também isso serve para qualquer tipo de comida, não é? Não é só carne kasher, é qualquer tipo de comida, porque não é só carne. Então, essas regras foram regras destinadas aos gentios que estavam nesse período de transição. Isso é importante. Regras temporárias e excepcionais para pessoas que ainda tinham um pé na idolatria. Pessoas que ainda frequentavam ritos idólatras. Bem, outro texto que causa muita confusão, prosseguindo o estudo, é Colossenses 2. Shaul liberou todas as comidas, está escrito assim, Colossenses 2,16. Ara, Almeida Revista e Atualizada. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, qual é o argumento cristão? Os cristãos dizem que esse texto diz que ninguém pode julgar você por comida ou por bebida, então você pode comer de tudo. Porco, camarão, tubarão, carne de rã, tudo que é imundo pela Torá, você poderia comer por conta desse texto. Agora, isso é uma interpretação cristã errada, porque o contexto do texto deve ser analisado. O texto não é sobre alimentação kasher. Tanto é que fala de bebida, ok? E olhem só que interessante. Não há na Torá uma divisão entre bebidas puras e impuras. Não há. Tudo bem, a tradição oral fala do vinho feito por um não-judeu que não seria kasher. Mas veja, o texto está falando sobre comida e bebida e na Torá não há divisão de bebidas puras e bebidas impuras. Não há na Torá. Então o texto não está falando sobre a alimentação kasher ou não, sobre alimentos puros e impuros.
Qual é o segredo do texto? A chave para o entendimento do texto está nesse mesmo capítulo, capítulo 2 de Colossenses, versos 21 e 22, que dizem assim: alguns dizem, não toque e não prove e não se associe com os outros, porque estas coisas são de uso que destrói e são mitzvot, mandamentos e ensinamentos de homens. O que Shaul está criticando, olha só o verso 21. Não toque, não prove e não se associe com os outros. Não se associar é não ter comunhão com os outros. Então, ele está dizendo que alguns dizem, alguns aí seriam os hereges. Os hereges dizem, não toque, não prove e não tenha associação, ou seja, não tenha comunhão com os outros. Quem fala isso? Os hereges. Verso 22, ele explica, porque estas coisas são de uso que destrói, e são mitzvot, e são mandamentos e ensinamentos de homens, e não da Torá. Ele está dizendo que existem ensinamentos de homens que não estão na Torá, e esses mandamentos de homens dizem para você não tocar, não provar e não se associar, ou seja, não ter comunhão com os outros. Repito, ele está criticando ensinamentos humanos que proíbem o tocar, o provar e o ter comunhão com os outros. Quem são essas pessoas que Shaul está criticando? Ele está criticando o mesmo grupo que nós estudamos hoje em Romanos 14. Ele está criticando os grupos que dariam origem aos ebionitas. Ele está criticando os pós-essênios e os gnósticos, porque esses grupos, os pró-ebionitas, os pós-essênios e os gnósticos, eles proibiam você comer até coisas que seriam lícitas. Até o que era lícito, eles falavam, não toque, não prove. E eles falavam ainda, não se associem com os outros, não tenham comunhão com quem pensa diferente da gente. Só para vocês terem uma ideia, havia grupos que praticavam o asceticismo extremo e eles só se alimentavam de raízes da terra, raízes da terra. E aí eles falavam assim, olha, você só pode comer raízes, pastinacas. Quem tomar um suco é pecado. Quem beber um vinho é pecado. Quem comer arroz e feijão é pecado. Porque eles praticavam um asceticismo extremo. E aí eles falavam, não toque e não prove. Seria a mesma coisa do que hoje, usando uma linguagem de hoje, se alguém falasse assim, não toque e não prove arroz e feijão, porque é pecado. Não beba suco de uva, porque é pecado. Não coma alface, porque é pecado. Coma apenas raízes da terra e pastinacas. Eles faziam isso e falavam para você não se associar, ou seja, para você não ter comunhão. Então, obviamente, isso é uma grande heresia, porque você não pode proibir alguém de alimentar-se de algo que é autorizado pela Torá. Então vamos ver o texto agora no aramaico como está. Portanto, ninguém deve perturbá-los sobre comida e bebida. Por que comida? Porque eles estavam proibindo até mesmo comidas lícitas, comidas autorizadas. Eles estavam proibindo. Então Shaul fala para ninguém te perturbar com comida ou bebida. Por que bebida? Porque eles, os hereges, só bebiam água e proibiam sucos
e proibiam vinho e proibiam tudo que não fosse água. Poxa, isso é uma heresia. Então Shaul está dizendo, não seja perturbado por comida nem bebida. E tá assim, as distinções de festas, de princípios de luas e dos Shabatot. Por que ele está falando isso? Vou ler o verso 17 e comentar o 16. Que são sombras das coisas que estão por vir, mas o corpo é o Mashiach. Por que ele está falando em distinções de festas, de luas e de Shabatot? Shabatot é o plural do Shabat, de sábado. Por quê? Porque eu falei para vocês e repito, eles tinham um calendário diferente. As festas caíam em datas diferentes, as luas aí é a lua nova, caía em data diferente, o Rosh Chodesh, o mês, na verdade, era um mês pelo calendário solar que caía em data diferente, o Rosh Chodesh era diferente, o Shabat também era diferente. Já falei hoje, repito, o nosso Shabat começa sexta-feira à noite. E o Shabat desses grupos começava no sábado de manhã, porque eles tinham um Shabat diferente. Então Shaul está dizendo que para nós não sermos perturbados por esses grupos que estão criando heresias, estão nos atacando, ok? Grupos que estão criticando o nosso Shabat, que estão criticando as nossas festas, que estão no nosso calendário, que estão criticando a lua nova, porque eles tinham outro calendário e eles criticavam. E Shaul diz no verso 17, tudo isso são sombras, essas coisas são sombras das coisas que estão por vir, mas o corpo é do Mashiach. O que significa sombras? Os cristãos usam assim, a sombra é algo ruim. Não! Sombras aí, explica o erudito judeu David Stern, significam as coisas boas que ocorrerão no retorno de Yeshua. Sombras significa as coisas boas que nós receberemos quando Yeshua voltar. Então o Shabat é uma sombra de uma coisa boa, as festas são sombras de coisas boas, a lua nova, todas essas coisas são sombras, ok? De uma realidade futura. Filo de Alexandria, o filósofo judeu, ele também explica que sombra é uma palavra usada no contexto judaico para designar uma coisa maravilhosa que virá no futuro, ok? Filo de Alexandria, ele tem um texto em que ele diz que a expressão sombras é uma metáfora judaica para coisas maravilhosas que ocorrerão no futuro. Conclusão. Colossenses não versa sobre a extinção da alimentação kasher, mas sim sobre a disputa dos discípulos com outros discípulos que praticavam asceticismo. Eram vegetarianos e criticavam até mesmo as comidas lícitas e as bebidas, bem como usavam um calendário diferente. E esses grupos heréticos, eles eram os ebionitas, os pós-essênios, os gnósticos e outros grupos, ok? Outro texto da Brit Hadashah que cria confusão, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Diz assim, mas a Ruach, o Espírito, diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a emuná e irão atrás dos espíritos enganadores e atrás de ensinos de demônios. Estes, com falsa aparência, enganam e falam mentira e estão cauterizados em sua consciência. E eles proibirão, olha aí, e eles proibirão o casamento e se apartarão de alimentos que Elohim criou para uso e para as ações de graças daqueles que têm emuná e conhecem a verdade. Concentre-se aí no verso 3. O verso 1, ele fala de doutrinas de demônios, de espíritos enganadores.
Então, verso 1, nós temos ensinamentos de demônios e de espíritos enganadores. E que doutrinas de demônios são essas? Verso 3, doutrinas que proíbem o casamento e que se apartam dos alimentos que Deus criou. Quem eram as pessoas que proibiam o casamento e proibiam a alimentação que Deus criou? Eram os grupos ascéticos de hereges que proibiam o casamento e proibiam até mesmo a abstinência de alimentos lícitos. Repito, havia grupos que proibiam que você comesse, eles proibiam que você comesse até mesmo aquilo que era autorizado pela Torá. Já dei exemplo hoje, eles comiam só raízes, pastinacas, e eles proibiam suco, proibiam arroz, feijão, né, digamos assim, proibiam legumes, verduras, eles comiam só raízes e pastinacas. Então, eles proibiam até mesmo aquilo que era autorizado. Então, no verso 3, eles proibiam o casamento, que é um absurdo, porque a Torá admite que você case, né? Casar é de Deus. Então, eles proibiam o casamento e eles proibiam os alimentos que Deus criou. Meu irmão, no contexto judaico, o alimento que Deus criou para comer não é o porco, não é o camarão, não é a rã, não é a cobra, não é nada disso. São os alimentos permitidos pela Torá. Então aí são os alimentos, esses grupos eles se apartaram desses alimentos, ou seja, eles proibiram alimentos que eram autorizados pela Torá. Então esses grupos eram os grupos que praticavam o asceticismo. Pô, Tzadok, isso é interpretação sua? Não! O David Stern explica isso. Explica que isso não tem nada a ver com kashrut. Isso tem a ver com as práticas ascéticas. O The Jewish Annotated New Testament, Novo Testamento Judaico Anotado, também diz que Shaul não está criticando a alimentação kasher. Ele está criticando o asceticismo. Como que eles sabem isso? Muito simples. Vejam, aí está dizendo um grupo que proíbe o casamento. A Torá não proíbe o casamento. Quem proibia o casamento eram as pessoas que praticavam o asceticismo. Esses grupos que praticavam o asceticismo, eles são os precursores que no futuro, ia criar o celibato da Igreja Católica obrigatório, ok? O celibato na Igreja Católica é obrigatório e esses grupos, eles obrigavam, dizendo que ninguém podia se casar. Eles diziam que casamento era pecado. Vejam o nível de heresia. Eles diziam que o casamento era pecado. E eles proibiam você comer até aquilo que a Torá autoriza, ok? Então citei o David Stern, abalizando a minha posição, e o The Jewish Annotated New Testament, o Novo Testamento Judaico anotado e comentado por eruditos judeus. Conclusão sobre esse texto de 1 Timóteo. Shaul está criticando o asceticismo e não a comida kasher. Ok? E aí nós vamos para o último texto. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Shaul diz: toda a escritura que foi escrita pela Ruach, pelo Espírito, é útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a instrução em justiça, para que seja perfeito o homem de Elohim e perfeito para toda a boa obra. Vejam, ele está dizendo que toda a escritura que foi escrita pelo Espírito é útil. Que toda a escritura é essa? Quando Paulo escreveu isso, não havia Brit Hadashah.
Não havia o que as pessoas conhecem hoje como Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento na época. Que escritura é essa que ele está dizendo? É o Tanar. Tanar, ou seja, a Bíblia hebraica, as primeiras escrituras, que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Então ele está dizendo que toda a escritura, que seria o Tanar, entre aspas, o Velho, o Antigo Testamento, ele está dizendo que isso é inspirado pelo Espírito e é útil. Na verdade, ele está dizendo nem que é inspirado, que é escrito pelo Espírito, ou seja, o Espírito que inspirou que fosse escrito. Ele está dizendo que isso é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. E ele completa dizendo que para que todo homem de Elohim seja perfeito para toda boa obra. Pergunto eu, toda a escritura nós acabamos de ver que são as antigas escrituras, ou seja, também é a Torá. Ele está dizendo aí que toda a escritura, ou seja, a Torá é útil para o ensino, a Torá é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que todo homem seja perfeito. E eu te pergunto, meu amigo, a alimentação kasher, a kashrut, está aonde? Está na Torá. A kashrut está na Torá, então ele está dizendo que a Torá, que contém a kashrut, a alimentação bíblica, essa é uma escritura útil para o ensino, repreensão, correção, instrução, justiça, para que seja perfeito o homem. Então, meu irmão, nesse texto aí da tela de 2 Timóteo, ele está dizendo que a Torá, ela é útil, ela é válida para tornar o homem perfeito. E se a Torá é quem afirma categoricamente que nós devemos seguir uma alimentação de acordo com as suas regras, Shaul está confirmando que nós devemos cumprir a Torá no que tange à alimentação. Então, esse texto é a Torá confirmando a alimentação, ok? Bem, meus irmãos, nós analisamos nessa série os principais textos sobre alimentação na Torá, na Brit Hadashah, os textos que causam mais dúvidas. E nós estamos postando essa série, as pessoas, e vamos fazer uma live, eu já marquei aí no Facebook, já anunciei, para tirarmos as dúvidas. Você assista todos os vídeos, desde o Terráqueos que eu passei, e esses 4 vídeos, você assista tudo, anote a tua dúvida. Se você quiser, você pode comentar esse vídeo também, né? Comente, porque na semana que vem eu vou pegar todas as dúvidas que foram levantadas durante essa semana e vou fazer uma live no Facebook para quê? Para comentar essas dúvidas. Então escreva aí, né? Escreva aí no YouTube. Nós vamos postar no Facebook o vídeo também. Você pode escrever no Facebook. Vai escrevendo, que nós vamos pegar todas as dúvidas e aí nós vamos fazer uma live pegando todas essas dúvidas e comentando. Então é importante também que você participe desta live. Ok? Nós vamos fazer uma tefilá, uma oração agora para encerrarmos. E eu espero, meu irmão, última palavra antes de orarmos, que você medite sobre todos esses vídeos e que você busque cumprir a Torá. Ainda que você esteja praticando erros em termos de alimentação, não fique triste não, ok? Nós estamos aqui para te ajudar. Isso é para te fazer pensar, para abrir a tua mente, para te dar conhecimento e que você mude para melhor, entendeu? Então, não fique triste se você ainda está errando, se você não está conseguindo. Nós vamos orar o Eterno vai te dar forças e você vai conseguir mudar a tua alimentação, você vai conseguir cumprir Torá, mitzvot, mandamentos, ok? Então, tudo isso é para te dar conhecimento. Não fique triste, que você estude, que você medite, que você ore e que você cumpra Torá, ok? Vamos fazer uma tefilá. Akadosh Baruch Hu,
o santo bendito seja ele. Hashem, nós te agradecemos, te louvamos por essa série e que ela possa penetrar no coração das pessoas, que as pessoas possam estar aptas a ouvir a tua voz, que elas estejam aptas a sentir o direcionamento do teu espírito e que teu espírito testifique toda a verdade. Eterno, desperta no coração das pessoas a vontade de cumprir Torá, mitzvot, a vontade de praticar a tua vontade que está na tua santa Torá. Aqueles que já cumprem a alimentação bíblica, que eles sejam fortalecidos e abençoados a cada dia mais, a cada dia eles possam também ser muitíssimo abençoados. E aqueles que ainda não cumprem, desperta no coração dessas pessoas uma vontade, desperta o arrependimento para que elas voltem às antigas veredas, para que elas possam querer cumprir Torá, para que elas possam implementar a alimentação que tu desejas. Eterno, testifica a verdade e lança por terra todo engano, todo engodo, toda obra maligna, toda a mentira que foi propagada por 2000 anos, dizendo que a tua Torá foi revogada e abolida, textos da Brit Hadashah que as pessoas usam para tentar destruir o teu sistema de alimentação que está na Torá. Então, Eterno, repreende todo esse mal, que caia por terra todo espírito de engano, toda doutrina de demônios, tudo aquilo que quer contrariar o teu plano original e que as pessoas cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Quebra todas as cadeias, todas as adversidades, tudo aquilo que se levanta contra a tua Torá, porque Sefer Tehillim, o livro de Salmos, diz que a tua Torá é a verdade. E aquilo que é contra a tua Torá é a mentira. Então, Hassatan, ele quer usar a mentira para enredar as pessoas, e nós fazemos essa oração com Emuná Hazaká, com fé forte, para que as cadeias sejam quebradas, para os grilhões sejam arrebentados, para que as pessoas sejam libertas do engano de Roma, porque Roma engana as pessoas com alimentação. Roma vem pregando que a pessoa pode comer o que quiser, pode comer carne que não seja kasher, e nós estamos aqui lutando contra esse sistema maligno de Roma, contra esse sistema demoníaco que vai cair por terra, porque a tua Torá vai vencer. Nós estamos aqui, Hashem, fazendo uma revolução pela Torá, que é uma revolução da verdade. E a verdade só está acessível àqueles que estão dispostos a ouvi-la. Aqueles que não querem ouvir, a verdade não se revela. Mas nós clamamos para que tu possas, Hashem, fazer cumprir aquilo que está em Sefer Tehillim, no livro de Salmos. O segredo de Adonai é para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, Hashem, que possam receber os teus segredos, os teus mistérios e que possam implementar a alimentação kasher e possam sair do engano, do engodo. Roma vai cair. A mentira de Roma não vai se sustentar e vai prevalecer apenas a tua Torá, porque a tua Torá é a verdade. Nós oramos e te agradecemos. Bisham Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Meu irmão, te agradeço por ter estado conosco todo esse tempo, por ter participado dessa série, e eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Uma questão espiritual, muitos obstáculos se levantaram para eu concluir esta série, mas Baruch Hashem, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, eu consegui concluí-la. Então eu fico grato, eu venci batalhas espirituais e fui vencedor por conta da força do Eterno para concluir esta série, ok? Então agradeço ao Eterno por ter concluído essa série, apesar de dificuldades que se levantaram. O Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Shalom, shalom.